Olá, já está no ar mais uma edição do Unesp Notícias com reportagens que foram destaque em 2021. E hoje nós vamos relembrar pesquisas importantes desenvolvidas em vários campos da Unesp. Em Botucatu, pesquisas mostram a viabilidade do cultivo do lúpulo no Brasil e também inovam no controle biológico de pragas nas lavouras de soja. Estudos feitos no Instituto de Química da Unesp em Araraquara se tornam importantes aliados no combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Assis, pesquisadores produzem creme anti-inflamatório e protetor solar à base de pequi. Ouvir música enquanto dirige pode aliviar o estresse no trânsito, aponta estudo da Unesp em Marília. Unesp Notícias começa agora. A gente abre esta edição de reprises com uma notícia fresca. A Vunesp divulgou hoje pela manhã o resultado do vestibular 2022 da Unesp. No total, o exame, que contou com 69 mil inscritos, oferecia 7.690 vagas distribuídas em 24 cidades do estado. Metade das vagas eram pelo sistema de reserva para a educação básica pública, enquanto os outros 50% eram de ampla concorrência. A convocação dos aprovados pode ser conferida no site da Vunesp e eles têm até amanhã para confirmarem a matrícula. A segunda chamada sairá no dia 3 de fevereiro. E uma planta bastante utilizada na indústria cervejeira, o lúpulo, ainda é pouco cultivado no Brasil. Por isso, apesar do mercado em constante expansão, quase 100% do que é usado no país é importado. Foi por isso que surgiu o Lupan, o grupo de pesquisa Lúpulo, Aplicações e Manejo, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Atualmente, vários estudos estão em andamento para mostrar que é possível, sim, produzir a planta no clima tropical brasileiro. Os cuidados do Silas com as mudas na estufa são quase que diários. Ele desenrola os raminhos novos para que as plantas cresçam sem empecilhos. Retira as folhas laterais que estão em excesso e que podem roubar força da planta. E também faz todo o preparo e o plantio das novas mudas. Nós utilizamos a técnica de propagação por estaquia. Nós utilizamos a vermiculita, que é um material inerte. Nós utilizamos na bandeja. O tempo de enraizamento ocorre por volta de 15 a 21 dias. A partir da terceira semana, nós pegamos essa muda já enraizada e colocamos em um novo recipiente com substrato vegetal. A partir dessa terceira semana, ela vai ficar aqui por aproximadamente mais 2 semanas. Esse tempo que ela fica aqui nesse vaso vai ser o suficiente para que essa raiz desça até o fundo do vaso. A partir desse tempo aí, por volta de 4 a 5 semanas, ela precisa ir a campo, porque ela já estaria bem desenvolvida, que é uma nova planta, já com todas as características necessárias para que ela se estabeleça a campo. Atualmente são 6 espécies de lúpulo, cada uma com uma característica diferente, que estão em estudo nesta estufa com a intenção de melhorar o manejo da planta no campo. Aluno de doutorado em engenharia agrícola, o foco atual da pesquisa do Silas é a evapotranspiração do lúpulo. Mas ele não está sozinho nesta empreitada. Pelo menos 8 alunos, entre graduação e pós-graduação, e 3 professores estão ligados ao Lupan, o grupo de pesquisa Lúpulo, Aplicações e Manejo, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu e criado em 2018. Quando nós fomos contratados aqui na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Agronomia, nós achamos importante trabalhar, usar todo o conhecimento gerado da nossa área de especialização para alguma cultura.
E daí nós pesquisamos, né, essas culturas agregadas, as culturas que tinham um apelo mais comercial, e nós percebemos que o lúpulo era uma cultura ainda desconhecida no Brasil, com pouquíssima literatura aqui, né, e com alto valor agregado. Então, nossa ideia foi trabalhar com o lúpulo, menos para desenvolver o lúpulo, trazer todas as pesquisas, né, trabalhar com a parte de agrometeorologia e, principalmente, desenvolver o manejo. Porque como o lúpulo é uma planta que é do hemisfério norte, né, de latitudes elevadas, né, de climas temperados, nós não temos quase nada de literatura do lúpulo em território brasileiro. Então, a ideia foi trabalhar com pesquisa, para tentar aumentar a literatura nacional e fazer com que a planta tenha uma boa adaptação para as condições climáticas do Brasil. Giovanni é um dos membros mais novos do Lupan, aluno do 2º ano de Engenharia Agronômica. Praticamente não teve aula presencial em 2020. Em abril de 2021, quando retornou às atividades no campus, viu o edital aberto para entrar no grupo, buscou informações, se apaixonou pelo tema e foi aceito. Agora, desde agosto, é responsável por mais uma pesquisa que busca entender melhor o comportamento do lúpulo em solo e clima brasileiros. Eu estou trabalhando agora com os graus-dia, que é uma metodologia que a gente está usando para que a gente vai utilizar a temperatura ao longo de todo o ciclo fenológico da planta, para a gente conseguir calcular algumas etapas principais dela. Por exemplo, quando a gente quer saber a floração, a época que ela vai dar a inflorescência, então a gente precisa dessa temperatura porque ela reage diretamente com isso, por causa da fotossíntese. Então a gente está fazendo todo esse projeto justamente voltado aí para a temperatura, para a gente conseguir entender todo o ciclo dela, quando que ela vai dar floração, quando a gente vai podar, para a gente conseguir mesmo fazer um planejamento agrícola aí com mais eficácia, né? Hoje, praticamente toda a produção mundial de lúpulo é utilizada pela indústria cervejeira. A lupulina, esse pozinho amarelo que tem dentro da planta, confere o amargor e o aroma característico da cerveja. A quantidade de lúpulo, a espécie dele e o momento da adição do ingrediente no preparo é que dão as características diferentes às bebidas, especialmente às artesanais. Mas se engana quem pensa que a planta tem uso restrito a esse mercado cervejeiro. Na área de cosméticos, ainda já tem algumas iniciativas fora do país que trabalham com lúpulo em shampoos, em sabonetes, em cremes, né? O lúpulo ele é um ansiolítico natural. Então, existem empresas, né, alemãs que utilizam o cone para forrar travesseiro para poder combater a ansiedade e distúrbios de sono. O lúpulo também ele é um fitoestrogênio, então ele serve para reposição hormonal de pessoas que têm problema na menopausa. Ele também é um antibiótico natural, misturado em ração de frango. Ele tem propriedades de combate ao câncer, né? E ele também é um conservante natural. Atualmente, o Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Mas o Brasil precisa importar praticamente 100% do lúpulo para produzir a bebida. Daí a importância das pesquisas científicas que podem trazer resultados e colaborar para a expansão da cultura no país. Em pouco mais de 3 anos, o grupo já conseguiu resultados importantes. Comprovou, por exemplo, que é possível ter pelo menos 2 boas safras de lúpulo da espécie Cascade em solo brasileiro ao longo de 1 ano, com a adoção de manejos adequados. Isso representa uma vantagem em relação aos países que mais produzem a planta, como a Alemanha, onde o ciclo dela ocorre uma vez só ao longo de 12 meses por conta do clima mais ameno. Começamos a plantar mais ou menos há uns 3 anos. Esse aqui, que vocês podem observar, é o 3º ciclo da cultura. Tivemos ótimos resultados. Nós já temos 2 teses de doutorado defendidas, uma trabalhando com a parte de água e a outra com a parte de energia. E nós estamos percebendo que a planta não sentiu com o clima brasileiro. Nós temos um clima aqui tropical, né? E nós estamos percebendo que é uma variedade, é uma cultura muito rústica e vai muito bem em território brasileiro. Então a nossa ideia é essa, é tentar desenvolver o manejo, né? Qual que é a maneira correta de manejar a cultura para a condição do clima brasileiro. Um dos docentes que está ao lado do professor Alexandre na condução do Lupan é o Sérgio. Para ele, uma característica fundamental do grupo é a multidisciplinariedade, congregando colaboradores de várias áreas do conhecimento. A ideia do Lupan é de ser um grupo multidisciplinar, envolvendo, né, alunos de graduação de diversas áreas, né, com o suporte de professores da agronomia, né, que nós temos aqui na faculdade. Além disso, nós temos pesquisadores da área de química, matemática, estatística,
então farmacêutica. Então a ideia do grupo é ser um grupo multidisciplinar, tecnologia, né? O pessoal da computação, estava esquecendo, super importante. Então esse é o objetivo do grupo, né? Trabalhar diversas áreas aí do conhecimento. Combater pragas nas lavouras sem usar fertilizantes químicos e preservando o meio ambiente é o desejo de todo produtor rural. Na Unesp, em Botucatu, um grupo de pesquisa liderado pela professora Regiane de Oliveira, da Faculdade de Ciências Agronômicas, tem mostrado a eficiência do controle biológico e ajudado agricultores a implementarem mudanças importantes no modo de trabalhar. Antes de subir, último check-up no drone. É o momento de verificar o funcionamento do equipamento e, principalmente, conferir a dosagem de produto que o dispensor vai soltar lá de cima. Rota conferida no computador e, agora sim, hora de iniciar o voo. A uma altura média de 15 metros, a aeronave percorre uma área de 40 hectares de plantação de soja em uma fazenda localizada em Pardinho, no interior de São Paulo. A cada hectare, ela libera cerca de 11 mil ovos de Telenommus podise, uma espécie de vespinha que combate a proliferação do percevejo marrom, principal praga desta cultura no Brasil atualmente. Há 3 anos, a família do João iniciou ensaios junto com o Agrimip, um grupo de pesquisa do curso de agronomia da Unesp em Botucatu, em busca do controle biológico do percevejo. Hoje é uma das principais pragas, né? Porque para o controle da lagarta a gente já tem a soja intacta, né? E para percevejo ainda não tem nenhum controle a não ser o controle químico mesmo. Então o controle biológico ele vem a essa alternativa e a esperança é talvez conseguir zerar o controle químico de insetos, né, de pragas na soja. A Regiane é quem coordena o Agrimip. Ela trabalha com o manejo de pragas há 2 décadas e conta que, depois de muitas pesquisas com resultados convincentes, esta é a primeira safra de soja no Brasil em que o produto biológico à base da vespa Telenommus podise está registrado no Ministério da Agricultura e teve o comércio liberado aos agricultores. A pesquisadora explica que os ovos do microinseto devem ser soltos na plantação exatamente quando começam a aparecer os primeiros ovinhos amarelos de percevejo nas folhas. No campo, a vespinha eclode e a fêmea deposita o ovo dela dentro do ovo do percevejo, o que impede o desenvolvimento da praga. Por que é importante a gente fazer esse monitoramento e ter essa liberação nesse momento certo de ocorrência de ovos? Porque a gente vai controlar a praga na primeira fase de desenvolvimento, ou seja, a gente não vai ter a praga se alimentando da planta, a gente com isso diminui a população da praga para um nível abaixo do nível que vai causar prejuízo. E numa próxima ocorrência, ou seja, a gente vai continuar monitorando, se a gente observar novos percevejos, a gente pode ou realizar novas liberações do parasitóide, respeitando essa mesma logística, ou então a gente usa outras ferramentas de manejo para manter a população de praga sempre muito baixa, para que o produtor não tenha prejuízo em termos de quantidade e qualidade. A soltura do parasitóide é acompanhada de perto pela Simone. Pós-doutora e ex-integrante do Agrimip, hoje ela atua como consultora na fazenda da família Burcas. Dos cerca de 1.200 hectares de soja, diz ela, 40 nesta safra estão recebendo controle biológico por meio da vespinha. Além dessa área, a gente está acompanhando outras áreas nas quais o agricultor está fazendo o manejo convencional que ele faz com os inseticidas, para a gente realmente ver no final da safra, tanto coletar informações técnicas de monitoramento da praga, de eficiência de controle e questões econômicas, né? O quanto hoje a gente conseguiu economizar em termos de sustentabilidade, a gente não está avaliando só o impacto com o inseto-alvo, mas o impacto secundário, né? Não aplicando o inseticida, o quanto de benefício traz para outros pragas, conservando inimigos naturais, polinizadores e todas essas, o efeito secundário do controle biológico. Se os resultados forem positivos, a ideia do produtor é, já na próxima safra, fazer o controle biológico do percevejo em 100% da lavoura, o que tornaria a produção ambientalmente mais correta e com custo mais baixo.
Para isso, conta com a experiência da Simone no ramo e planeja a construção de uma biofábrica do parasitoide capaz de gerar a quantidade necessária de ovos da Telenomus para o consumo próprio e, quem sabe, até vender o excedente. Nos laboratórios do Agrimip, na Unesp, em Botucatu, essa produção já é feita em pequena escala para atender às pesquisas, como as que foram desenvolvidas na Fazenda do João há 3 anos. Aqui, os integrantes do grupo se revezam para, primeiro, procriarem os percevejos marrons a partir de matrizes colhidas lá no campo. Depois, os ovos do inseto são ofertados para as vespinhas, que vão depositar os ovos delas ali e se multiplicarem. Um ciclo que precisa de sincronia, principalmente quando se pensa na utilização em larga escala deste agente biológico. É muito importante que a criação, tanto a criação do hospedeiro, né, no caso o percevejo, como o parasitoide, eles estejam sincronizados. Por quê? Por causa que quando você planeja fazer uma liberação em campo, é importante que você saiba quando que esse parasitoide, esse inimigo natural, ele vai estar apto para que no campo, quando ele for liberado, ele esteja pronto para fazer o controle do inseto praga, né? Que é o nosso objetivo final. Um dos principais gargalos para a produção em larga escala da vespinha está no custo da alimentação ofertada para o desenvolvimento dos percevejos. No Agrimip, eles recebem a cada 2 dias vagens frescas e sem agrotóxico. O amendoim também é usado para alimentar o inseto na fase adulta. Por isso, eles já estudam a criação de uma alimentação artificial mais barata. Hoje o Agrimip tem 32 membros, 32 pessoas envolvidas com projetos de pesquisa, sempre pensando na ponta da cadeia, sempre pensando no que o produtor pode efetivamente utilizar para reduzir o seu prejuízo em função da ocorrência de pragas, de uma forma em que ele consiga se manter nessa área, produzindo, financeiramente sustentável e de forma que a gente não impacte o ambiente. Mas o controle biológico de pragas também já é realidade para os pequenos agricultores familiares. Nesta horticultura de cerca de 32 hectares, o combate à lagarta é feito com o grampeamento de uma outra espécie de vespa diretamente nas folhas das hortaliças. O seu Antônio cultiva hortas há mais de 3 décadas. Um ofício que já arrebatou um dos filhos, o Felipe, agrônomo com doutorado pela Unesp. Foi ele, aliás, quem há 1 ano e meio buscou a ajuda do Agrimip para trazer o controle biológico para os canteiros e manter o negócio da família de pé. Há 2 safras atrás a gente teve bastante infestação de lagartas, né? Foi bastante complicado. Querendo ou não, você tem que entrar com um número maior de aplicação de químicos e aí a gente conseguiu juntar as forças aí com o pessoal da faculdade e dar início aos trabalhos, né? Aqui, a microvespa usada é a Trichogramma pretiosa, que parasita ovos de mariposas, borboletas e de outras espécies que, na forma de lagarta, atacam as folhas dos alimentos. O uso do parasitoide é tema da pesquisa de doutorado da Franciele. Ela faz a produção do agente biológico também no laboratório do Agrimip, seguindo protocolos já bem estabelecidos na literatura científica. Na fazenda da família do seu Antônio, ela libera a microvespa 3 vezes, com intervalo de 7 dias cada, em uma dose de 200 mil indivíduos por hectare, na forma de ovos colados em caixinhas. Desde que eu entrei na universidade, eu queria trabalhar com hortaliça. Por que com hortaliça? Porque é a proximidade com o alimento, é o que você vai estar servindo, é aquilo que ele produz aqui, vai ser distribuído em Botucatu, é uma área próxima. Então, aliar o trabalho em campo com o trabalho em laboratório é essencial. E o trabalho de extensão também, esse contato com o produtor é muito importante. Por quê? Porque ali você vai tanto obter conhecimento como conseguir passar o que você aprendeu. O resultado desta parceria, uma redução a quase 0 de inseticida químico no alimento que vai direto para a mesa do consumidor. Uma quadra de brócolis ou de repolho que numa época crítica você teria que entrar com umas 10 aplicações no ciclo, hoje faz uma
não faz nenhuma. Dependendo do lote de plantio semanalmente, você consegue colher o produto só com a aplicação do tricograma, sem aplicação de nenhum outro inseticida, nenhum outro produto. Então, eu acho que só esses números aí já respondem tudo, né? Seu Antônio vai ser parceiro do João, o proprietário da soja, na construção da biofábrica. Tudo em nome do meio ambiente, da alimentação saudável e, claro, da economia de insumos. Afinal, todos aqui sabem que há muito mercado para produtos ambientalmente mais corretos. Tá bom. Vende bem, tem boa procura. Difícil atender todo como precisa ser atendido. A gente ainda não usufrui disso, né? Mas a cooperativa está indo atrás disso e eu acho que em breve a gente deve buscar também alguns certificados verdes aí que a gente conseguindo esse certificado, mostrando que a nossa fazenda é ambientalmente correta, né? A gente provavelmente vai conseguir financiamentos a custos mais baratos. Isso já existe, né? E agora a gente tem que buscar isso. A gente faz a nossa primeira parada e na volta você vai ver como pesquisas desenvolvidas na Unesp em Araraquara avançam no combate ao mosquito Aedes aegypti. Continue ligado! Estamos de volta e o assunto agora é dengue, doença que costuma castigar muitas cidades, especialmente nos primeiros meses do ano. É que essa época chuvosa é bastante propícia para os locais acumularem água e servirem de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. 2 pesquisas desenvolvidas no Instituto de Química da Unesp em Araraquara, lideradas pela professora Vanderlan Bolzani, podem se tornar grandes aliadas justamente no combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos rever. Ele é pequeno e até parece inofensivo, mas vem ganhando resistência ao longo dos anos e tem sido cada vez mais difícil combatê-lo. O mosquito Aedes aegypti é o responsável pela transmissão dos vírus de doenças como dengue, zika e chikungunya, que todos os anos afetam a população brasileira. Pensando em formas de combatê-lo, pesquisadores do Instituto de Química da Unesp em Araraquara decidiram diversificar os estudos. A Helena investigou plantas da família Malpighiaceae, primeiro porque elas são bastante comuns no Brasil e também porque já se sabia que elas tinham um nível de toxicidade em mamíferos. Alguns chás preparados a partir de espécies de plantas dessa família causam efeitos alucinógenos quando ingeridos, ou mesmo se algumas plantas dessa família são ingeridas pelo gado, elas podem causar uma intoxicação crônica ou mesmo uma intoxicação aguda nos rebanhos de bovino. Então, esses relatos de toxicidade que a gente já observou na literatura para mamíferos fez a gente se questionar se essa toxicidade também seria observada em insetos, principalmente insetos transmissores de doenças negligenciadas, como o Aedes aegypti. As folhas secas das plantas foram moídas e adicionadas a um solvente orgânico para que as substâncias químicas fossem extraídas. Foram preparados extratos de aproximadamente 200 amostras de plantas, que passaram por uma análise para identificar se seriam ou não tóxicas para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Os resultados foram promissores. Uma das espécies que a gente estudou, que a gente selecionou, foi capaz de matar 100% das larvas em apenas 24 horas, e outras 2 espécies foram capazes de matar 70% das larvas em 72 horas. Então, esses resultados são muito animadores e, na verdade, abrem outras possibilidades para o combate ao mosquito. A forma mais simples, no caso, seria justamente adicionar esse extrato a locais de água parada. Ou mesmo, seria possível até criar armadilhas que sejam capazes de atrair esses mosquitos para regiões específicas que tenham já água parada que contém esse extrato. Então, quando o mosquito
botar os ovos nessa água parada, que já contém um extrato, o ciclo, na verdade, de desenvolvimento do mosquito já vai se encerrar ali, pois o extrato vai ser capaz de matar as larvas do mosquito. O próximo passo é identificar entre as substâncias extraídas das plantas quais foram as responsáveis pela morte das larvas e então passar a produzi-las em laboratório. Outra etapa também é testar os extratos nos ovos do Aedes, no mosquito adulto e nas pupas. Já o outro estudo, que teve como base a química medicinal e a biologia estrutural, foi desenvolvido pelo Luiz. Ele identificou uma proteína no organismo do Aedes que dá energia para o mosquito se desenvolver e tem 70% de similaridade com uma proteína presente nos seres humanos. O pesquisador então selecionou um composto já usado em tratamentos contra o câncer para bloquear essa proteína no mosquito. Eu consigo utilizar ferramentas químicas, né, já disponíveis na literatura, né, que já foram publicadas, né, cientificamente, já tem dados comprovados cientificamente, né, para o tratamento humano, como para câncer, por exemplo, né, que é uma abordagem já utilizada para câncer, e transferir isso para o Aedes aegypti. Então, como é uma proteína que fornece energia para o mosquito, né, isso já está publicado, né, já tem dados mostrando isso, que ele necessita de energia para desenvolver, no seu desenvolvimento, desde o ovo para passar para a larva, de larva para pupa, né, até a fase adulta. Então, se você inibe esse tipo de via, né, você levaria, teoricamente, você inibe, né, o desenvolvimento do ciclo de vida dele, né, até a fase adulta. Após a aplicação do inibidor à proteína do mosquito, os dados também foram animadores. Nós já sabemos que esse composto, né, que é utilizado para humano, foi reposicionado para Aedes aegypti e já está inibindo 80% de larvas, né, do vetor. Então, é um trabalho que surpreendeu bastante, né, isso mostra a eficiência do planejamento, né, do planejamento racional. E o ineditismo, né, porque ainda nenhum inibidor de quinase tinha sido usado, né, para inibir o desenvolvimento de Aedes aegypti, né. Então, como o próximo passo também, além de produzir a proteína do mosquito em laboratório e quantificar essa interação, né, essa inibição, agora nós podemos planejar, né, moléculas mais potentes. Mas, assim como a pesquisa com plantas, ainda há outras etapas de investigação. Agora, a segunda etapa, que nós já temos todas essas informações, então agora sim é juntar tudo isso e desenvolver novas moléculas, né, que é o que eu já estou fazendo. Essa segunda parte já está em andamento, né, então, em média, em 2 anos, nós já teremos uma molécula que eu acredito mais eficiente para essa atividade. E aí eu acho que a gente talvez conseguiria, né, atrair empresas, né, que estariam interessadas, né, e aí começar outro nível de conversa sobre isso, né, porque a expectativa é que isso saia do laboratório de pesquisa, né, e ganhe espaço, né, ganhe o mundo, né. A gente sai de Araraquara e vai agora para Marília. Vem da Unesp de lá um estudo sobre direção e música. Todo mundo que dirige sabe que o trânsito intenso pode provocar estresse. Pensando em melhorar o bem-estar das pessoas diante de ruas e avenidas cada vez mais cheias de veículos, os pesquisadores avaliaram o efeito da música instrumental na saúde dos motoristas. Confira na reportagem gravada antes da pandemia quais foram os resultados. O que te estressa no trânsito enquanto você dirige? Uma situação que acabou de acontecer ali atrás. Um motoqueiro passou na minha frente, cortou sem dar seta. Se eu não freio, vejo a tempo, eu teria batido nele, teria causado um acidente. O povo que não tem compreensão nenhuma, que não presta muita atenção, não cumpre as normas, direito do trânsito, aí fica complicado. Como você tenta fazer para não se estressar no trânsito? Eu acho que assim, é tentar não pensar em coisas ruins, né? A gente tenta manter a calma e dirigir com consciência, né? Para não ter nenhum tipo de surpresa. Não são só as grandes cidades que sofrem com o trânsito carregado.
Os pequenos e médios municípios também apresentam problemas, o que resulta em deslocamentos cada vez mais demorados e riscos oferecidos por motoristas imprudentes. E aí não tem jeito, os condutores se estressam mesmo. Uma situação que pode até afetar o funcionamento do coração da pessoa, principalmente daquela que já tem predisposição a doenças cardíacas. Mas um estudo coordenado por pesquisadores da Unesp em Marília pode ajudar a aliviar o estresse que o trânsito causa. E o segredo pode estar aqui, na música que o motorista escuta enquanto dirige. O trabalho contou com a colaboração de estudantes que integram o Centro de Estudos do Sistema Nervoso, conduzido pelo professor Vitor Valente, e também com a parceria de outras 3 universidades. O financiamento veio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em 2011, foi levantado um dado científico muito relevante no Lancet, que é uma das revistas mais renomadas do mundo. E nesse levantamento de dados, eles mostraram que um dos piores gatilhos para a pessoa ter um infarto, um AVC, uma complicação súbita cardiovascular, é o estresse no trânsito. A pessoa, ela briga no trânsito, às vezes ela nem discute no trânsito, ela acumula aquele estresse no trânsito e, consequentemente, aquela pessoa que já tem um fator de risco, ela pode ter um infarto, ter um AVC. A Yara foi uma das motoristas voluntárias do estudo e passou por uma avaliação fisiológica completa. Foram feitos, por exemplo, exames de sangue e medição do índice de gordura corporal, da frequência cardíaca e do estresse arterial. Tudo para comprovar que a saúde estava em dia. É através desse aparelhinho que a gente consegue ver o estresse pela pele do voluntário, pela resposta do sistema nervoso simpático. A gente consegue aferir se o estresse no coração, colocando esses 2 aparelhinhos nos 2 primeiros dedos. Aí a gente faz um monitoramento pelo celular, pelo aplicativo. Depois, as condutoras foram monitoradas enquanto dirigiam pelas ruas na cidade de Marília, em horários com trânsito mais carregado. No início, o rádio do veículo permanecia desligado. A Yara se considera uma condutora calma, que busca seguir todas as leis de trânsito e não discutir com outros motoristas. Mas ela, claro, se irrita em algumas situações. Eu acredito que pessoas que não dão seta, motociclistas ultrapassando pela direita, são coisas que me incomodam bastante. Em outro momento, as motoristas refizeram o mesmo percurso, desta vez ouvindo uma seleção de músicas instrumentais. Não é um gênero que eu costumo ouvir, eu costumo ouvir mais música que tem vocalização, mas eu senti que ela acalma mais do que a música cantada, assim. Mas ela, realmente, a música cantada traz emoções, né? Diferente da instrumental, que também traz emoções, mas não remetendo às palavras da música, uma história. Acho que acalma num sentido diferente. Os resultados da pesquisa mostraram exatamente o que a Yara relatou. A música instrumental provocou um efeito relaxante, que alivia o estresse no coração e promove um bem-estar ao organismo do motorista, mesmo diante de um trânsito complicado. Existe uma região no encéfalo chamada de núcleo accumbens. São neurônios que são ativados durante uma situação de prazer. Quando a pessoa come doce, quando a pessoa passa por um momento feliz. E a música, ela não causa pelo menos não tem nenhuma evidência que a música causa nenhum malefício. A música causa essa ativação desses neurônios e faz com que a pessoa busque ouvir música cada vez mais. Aí, no caso, seria um efeito positivo, porque a pessoa cria emoções positivas e causa um efeito benéfico para o organismo dela. O estudo foi publicado em uma revista científica internacional. Assim, além de divulgar a boa notícia aos motoristas de todo o mundo, é um sinal de reconhecimento para os alunos de graduação e pós-graduação que integram o grupo de pesquisas. A importância que a universidade pública dá para a pesquisa é algo muito grande, que retribui totalmente para a sociedade, né? Porque tudo que a gente faz aqui volta para a sociedade e é por isso que a gente tem que defender as pesquisas. A gente vai para o nosso último intervalo e, na sequência, você confere 2 produtos patenteados por pesquisadores da Unesp em Assis, fabricados a partir do pequi. A gente volta já já.
Voltamos e agora vamos rever uma reportagem sobre pesquisas desenvolvidas na Unesp em Assis com o pequi. Os estudos com o fruto típico do Cerrado resultaram em 2 produtos já patenteados pela universidade: um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes. Agora, os envolvidos com a pesquisa estão em busca de parcerias para realizar testes finais e, quem sabe, iniciar a fabricação e colocar esses produtos no mercado. O óleo extraído do pequi, popular em regiões com vegetação de cerrado, é utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos, mas 90% do que sobra após o processamento costumam ser descartados. Foi pensando nesses resíduos que pesquisadores da Unesp iniciaram estudos ainda em 2016. Eles descobriram que a massa que vai para o lixo possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A partir do momento que nós fizemos o estudo fitoquímico, né, nós verificamos que existiam metabólitos secundários, né, que, pela literatura, né, corresponde ou são capazes de promover importantes atividades terapêuticas, né? Então, a partir do momento que nós vimos, nossa, né, esses metabólitos, né, estão presentes em várias plantas, e nessas plantas apresentaram atividade anti-inflamatória, antioxidante, fotoprotetora. Por que a gente não avaliar? Então, aí nós começamos a preparar diferentes tipos de extrato, né, para tentar aumentar a concentração desses metabólitos. E a partir do momento que nós chegamos ao extrato correto, nós começamos a direcionar as avaliações farmacológicas, né? E aí fizemos parceria, né, com algumas empresas amigas, porque a universidade, né, nem sempre dispõe, ou na maioria, não dispõe de todos os equipamentos que são necessários, né? Então, é importante da parceria, né, com empresas, né? E aí, ex-alunos nossos, que são diretores de empresas, né, por cortesia, acabaram realizando algumas avaliações até para a gente, em complemento ao que a gente fazia aqui. E aí nós conseguimos ir fechando, né, um quadro, né, de ações que esses extratos possuíam. Liderados pela professora Lucinéia, os pesquisadores então decidiram transformar essas descobertas em produtos para agregar valor às pesquisas. Depois de muito trabalho, patentearam um creme anti-inflamatório e um protetor solar com antioxidantes que previnem o envelhecimento, os 2 feitos a partir do pequi. A gente observa assim, o produto já se comportando como um anti-inflamatório do mercado, como um fotoprotetor do mercado, né? E nós estamos falando em extratos brutos, em produtos naturais, né? Se a gente observar no mercado, né, a gente vai estar falando principalmente de princípios ativos sintéticos, né? Não estamos falando em natural. Então, eles têm muito valor. Além de resultados importantes para a indústria, Lucinéia ainda ressalta que as pesquisas mostram a urgência da preservação do pequi ameaçado pela devastação das áreas de cerrado. Dentro do nosso projeto, a gente não busca só conhecimento científico, a gente tem como propósito a questão da valorização do fruto, pensando na questão ambiental. A gente tem como propósito melhorar as condições socioeconômicas de quem depende do fruto. Então, a gente acaba se aproximando lá dos produtores. Tem o risco dele ser extinto se nada foi feito, porque o uso do pequizeiro, da árvore, ela se dá de forma predatória. Então, a gente tem que disseminar o conhecimento tem que sair da universidade, tem que ir para a população, para mostrar a importância, né, da vegetação, das plantas do cerrado, para que a população passe a valorizar mais isso e a preservar. Mas as pesquisas não terminaram. Novos estudos estão sendo feitos para a produção e patente de outros produtos e também para que o creme e o protetor possam ser produzidos em escala comercial. O que a gente precisa? Nós precisamos de empresas parceiras.
Tem muitos testes que ainda precisam ser realizados, porque a gente tem que chegar o produto lá no mercado. Para a gente chegar o produto no mercado, nós temos que pensar na legislação. Então, a Anvisa determina, né, várias exigências, seja para o fotoprotetor, seja para o anti-inflamatório. Então, tem um rol de pesquisas que devem ser realizadas. Então, a gente precisa de empresa parceira? Precisamos. Nós precisamos aprimorar essas pesquisas? Precisamos aprimorar essas pesquisas. Nós precisamos caminhar para estudos em humanos? Precisamos também. E para isso a gente precisa de parceiro. Nós temos que quebrar essa distância que existe entre a universidade, né, e as empresas. A gente tem que se aproximar, porque todo mundo vai sair ganhando com isso. Né? A universidade vai se capacitar ainda mais, a empresa vai obter produtos de qualidade, então a gente precisa dessa aproximação. Um outro fruto, esse bastante consumido pelo brasileiro, é alvo de pesquisas na Unesp, mas em registro, é o café. Por lá, um grupo de pesquisa do curso de Engenharia Agronômica iniciou em 2018 um projeto piloto para testar a cultura do café na região. Historicamente, o Vale do Ribeira é conhecido pelas plantações de banana e pupunha, mas o projeto vem mostrando que é possível sim aos produtores rurais de lá diversificarem e plantarem café. Olá, meu nome é Alex, sou docente aqui da Unesp, Unidade de Registro, situada aqui na região do Vale do Ribeira, e venho aqui para falar um pouquinho do meu projeto de café que eu venho desenvolvendo aqui na unidade. Na verdade, quando eu cheguei aqui no Vale do Ribeira, em 2017, notei uma grande deficiência da agricultura aqui em cultivo de novas culturas. Aqui na região, ela predomina praticamente duas culturas, banana e pupunha. E eu vi inicialmente um grande potencial para o desenvolvimento de outra cultura aqui na região, dentre elas o café, visto que aqui na região há um predomínio da agricultura familiar e uma agricultura que encaixa muito bem com a cafeicultura. E o nosso objetivo nesse projeto é difundir a cafeicultura aqui na região, dando uma opção de uma nova cultura aqui para os produtores da região, alavancando, né, e desenvolvendo um pouco mais a agricultura aqui na região, em que ela se concentra com poucas culturas. Então esse projeto do café a gente instalou em 2018 com a instalação de 3 ensaios. 2 ensaios aqui no campus da Unesp, aqui no campus da Agrochá, com ensaios com 2 espécies diferentes, espécies de coffee arábica e canéfora, e um outro ensaio em propriedade particular localizado na cidade chamada de Juquiá. Então esse projeto a gente está testando aí 12 cultivares da espécie coffee arábica e 20 clones da espécie coffee canéfora. Estamos finalizando a primeira etapa desse projeto, financiado aqui pela FAPESP, e o campus aqui da unidade da Unesp também num suporte, né, na condução desse trabalho em campo. Esse trabalho finalizou agora essa primeira etapa com as avaliações de crescimento vegetativo, são avaliações biométricas, né, de crescimento vegetativo, e avaliações aí de pragas e doenças. E agora vamos iniciar uma segunda fase desse projeto. Essa segunda fase, ela envolve aí a parte reprodutiva, né, da planta, análise sensorial também de qualidade de bebida e análise física, né, desses grãos, além de um estudo aí do clima aqui na região. Pois aqui as informações, né, quando nós iniciamos esse projeto, é que a cultura do café talvez ela não se adaptaria bem ao clima aqui da região, visto que aqui Registro se situa aqui com uma baixa altitude, em torno de 20 metros, e com uma alta precipitação e uma alta temperatura média, né, que a princípio, dependendo da espécie do café, não ia se adaptar aqui na região. Os resultados preliminares mostram que a gente tem encontrado resultados assim bem promissores para a cafeicultura aqui na região.
Então temos aí um bom potencial produtivo aqui dessas cultivares, e agora nessa segunda fase a gente vai avançar um pouco mais a nossa pesquisa nessas análises aí de produtividade, análise de qualidade de bebida e análise de incidência de pragas e doenças. Então é um projeto de grande expectativa aqui na região. Programamos, né, dias de campo, né, com os produtores aqui da região, para a gente divulgar mais esses resultados aqui encontrados aqui inicialmente nesse trabalho. Inclusive, a gente já está até obtendo, né, um produto desse projeto, né, um projeto piloto aqui na região, que é o próprio café já oriundo desse experimento, que é um café já torrado, né, moído. Conseguimos aqui colocar uma embalagem, né, e podemos aí distribuir, né, para as unidades da Unesp, né, para os docentes, funcionários, todos envolvidos aí nesse projeto, mostrando que esse é um trabalho, sim, que tem uma grande expectativa, e que a universidade, né, que é uma das funções, né, da universidade, a parte de pesquisa e extensão, trazendo aí que tecnologia e desenvolvimento aqui para a região. Esse é o nosso principal objetivo na instalação desse trabalho aqui na Unesp de Registro. Antes de entrar na faculdade, eu não me imaginava trabalhando no agronegócio. Eu tinha uma visão que o agronegócio era um desafio grande demais para mim. Então eu sempre me imaginava trabalhando de forma indireta na agricultura, por exemplo, com legislação ou na parte ambiental. Porém, a minha perspectiva mudou totalmente quando eu entrei no GEAGRE e comecei a realizar os projetos na cafeicultura. Eu observei que, além de ser realmente desafiadora, o agronegócio também trazia uma vantagem, que é o incentivo da gente ver o resultado no campo. Não tem nada mais satisfatório do que a gente realizar as atividades e já poder observar os resultados do que a gente está fazendo. Além da minha perspectiva mudar em relação ao agronegócio, a minha perspectiva também mudou em relação à produção do Vale do Ribeira. Anteriormente, a minha visão é de que o Vale do Ribeira somente produzia culturas como banana e pupunha, que é realmente o forte da agricultura aqui da região. Porém, com a realização dos projetos na cafeicultura, eu pude ver que a região realmente tem um potencial e os resultados têm sido positivos nos nossos projetos. Fazer parte do grupo e realizar projetos proporciona diversos aprendizados para mim e aos demais integrantes, tanto nas práticas culturais do café, com a realização de atividades de manejo como adubação, pulverização e o que mais a cultura exige, tanto melhorando aspectos profissionais e pessoais como organização, trabalho em equipe, responsabilidade. A realização de projetos e de possíveis publicações de artigos é uma ótima porta de entrada para a iniciação científica, além de ser porta de entrada para muitas outras oportunidades que venham a surgir. Eu escolhi o curso de Engenharia Agronômica porque meus pais são agricultores e eu quero, quando me formar, levar um conhecimento técnico para eles, para que consiga alavancar o empreendimento deles. Dentro da faculdade, eu participei durante 3 anos do grupo GEAGRE, um grupo de estudos em agricultura, e tive a oportunidade de participar do projeto do café, né? Que eu nunca imaginei trabalhar no Vale do Ribeira com café. Toda vez que eu escutava sobre café, era nas regiões do sul de Minas, que é um grande produtor desse grão. Dentro do GEAGRE também eu tive a oportunidade de desenvolver meus lados de liderança e trabalho em equipe, além de desenvolver amizades, né, através das avaliações necessárias todos os meses. E nessas avaliações eu pude colocar em prática algumas atividades que eu aprendia na teoria, na prática, neste grupo, né. Nesse grupo também eu tive a oportunidade de me desenvolver quanto à minha redação científica. Eu lembro muito bem do meu primeiro relatório, que foi um desastre, né? Eu não sabia desenvolver um relatório científico, e ao longo desses 3 anos eu me aperfeiçoei quanto ao desenvolvimento de uma redação científica, e eu acredito que agora está muito bem. Bom, e para finalizar, o Projeto Café, além do que eu disse anteriormente, ele impacta diretamente o Vale do Ribeira, né?
e possivelmente, se der tudo certo, o agronegócio brasileiro, né? Pois é uma região de alta aptidão para o plantio do café, até as análises atualmente que a gente fez. E eu espero que daqui 10 anos, quando eu volte para a faculdade, a região não seja só banana e pupunha, e tenha no meio dos campos alguns cafezais, né? E eu fiz parte para que essa cultura tenha se desenvolvido na região. Esta edição fica por aqui, mas você pode rever esse e outros conteúdos produzidos pelas equipes da TV Unesp no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! We'll be right back.